O texto é de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Nós temos já de umas semanas dessas nossas terças-feiras ministrando sobre oração, né? E hoje, mais uma vez, né, vamos ministrar sobre oração. E o texto de João, da carta de João, da primeira carta de João, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos, me perdoe, que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vocês bem sabem, né, que um advogado é um profissional do qual ele geralmente é contratado para que ele preste o serviço a pessoas que estão com algumas demandas na justiça. Então, ou seja, ele leva ao juiz que vai julgar as nossas causas, as nossas demandas, e leva ao juiz as explicações, e ao fim das explicações, né, depois que ele faz todas as explicações do caso, ao final ele faz o pedido, né? Ou seja, ele peticiona a ação. Então o advogado, quando ele faz isso, quando ele peticiona ao juiz o favor de sua causa, evidentemente, porque ele não vai pedir nada contrário à sua causa, mas ele vai pedir a favor, ele precisa, nesse instante, ser muito criterioso, ter muito cuidado. Ele precisa ser muito responsável, ele precisa ser muito diligente. E ele precisa também estar muito certo que aquilo que ele vai pedir tem coerência, tem harmonia com as leis vigentes. Para que ele não peça algo que seja esdrúxulo, que seja algo que confronte a lei, porque senão cai por terra o pedido dele. De imediato, de plano, o juiz nega, né, ou indifere. Portanto, ele tem que ter esses cuidados. O seu pedido ele deve ter coerência jurídica, senão ele vai incorrer num sério risco de ter, né, o seu pedido, como eu falei há pouco, indiferido. Então, queridos, mas para ele poder obter o êxito do seu trabalho processual, através de todas as considerações, de ponderações, de suas descrições, em que ele vai conduzir no processo, ao fim disso, quando ele apresentar seu pedido, este deve conhecer, o advogado, ele deve ter muito bom conhecimento de quê? Da lei. Senão, ele não vai conseguir ser atendido naquilo que ele tanto almeja, tanto ele quer. E queridos, olha, na oração a Nosso Senhor, nossas petições elas devem ser observadas e apresentadas de forma muito semelhante. Ou seja, as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas orações, elas devem ter coerência, elas devem ter harmonia com a lei de Deus, ou seja, com a vontade de Deus. E aonde encontramos a vontade de Deus? Na palavra. Então a oração, ela precisa ter coerência com a palavra, ela precisa ter harmonia. Assim como o advogado deve saber como pode se relacionar com o juiz, assim o cristão deve saber como se relacionar com Deus. Como um advogado, ele tem cuidado, inclusive, no modo de falar com o juiz. E não diferente é o cristão, ele deve ter também, medir suas palavras ao falar com Deus. Agora, como é que nós podemos nos relacionar com Deus, bem com Deus? Como é que isso acontece? De que forma eu vou saber dirigir minhas petições, meus pedidos, meus clamores a Deus? Como? Que certeza teremos que, ao nos relacionar com Deus,
naquilo que nós viermos a lhe falar, Ele também vai ouvir. E nos ouvindo, se vai nos atender. Aonde podemos buscar a forma que nos dará plena certeza que obteremos êxito nas nossas orações. No texto que lemos aqui em 1 João, na primeira carta de João, nós encontramos aqui duas preciosas verdades, dois princípios básicos, primordiais, sobre a oração. E a primeira verdade é o seguinte, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, querido, é absolutamente improvável que se uma pessoa que experimentou da graça de Deus, portanto, tem certeza de sua salvação, o que implica ter certeza também da vida eterna, esta pessoa não coloque-se de forma confiante diante do Senhor. Se uma pessoa tem essa certeza na sua vida, é impossível de ela se colocar na presença de Deus e não sentir confiança de estar diante de Deus. Queridos, a oração não é um mecanismo, a oração não é uma forma onde podemos colocar diante de Deus de maneira impositiva, ou seja, impondo as nossas vontades. Como que quando eu imponho, ao mesmo tempo eu estou querendo, eu estou intentando anular a vontade de Deus para o quê? Para que prevaleça a minha. E aí já está tudo errado. Que a oração que Jesus nos ensinou, Ele diz que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Então, queridos, a oração ela deve ser o meio pelo qual colocamos a nossa vontade diante de Deus, para que Ele submeta o que pedimos à sua vontade soberana. Eu coloco a minha vontade, eu coloco os meus pedidos, eu coloco os meus desejos, mas de antemão, que tudo seja submetido à soberana vontade de Deus. Ou seja, o que quer dizer isso? Se o que eu quero, se o que eu penso em obter, se o que eu penso em pedir é algo que está completamente contrário à vontade de Deus, é para que a gente diga a Deus o seguinte: olha, eu estou lhe dizendo que eu quero isso, agora se não for isso, ó, que seja feita só a sua vontade. A oração ela não deve ser prioritariamente o meio pelo qual fazemos Deus conhecer a nossa vontade, mas que através desta oração, através dela, nós venhamos conhecer qual é a vontade do Senhor. A oração, queridos, é uma ação de fé, não resta dúvida. E a fé é o fundamento de uma vida cristã. Se eu digo ser cristão, se eu digo que a minha vida é uma vida cristã, é porque ela está fundamentada e baseada na fé, e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tendo isso, eu não sou cristão não. Eu posso ser tudo no mundo, menos cristão. Essa fé ela deve refletir na plena, absoluta e submissa confiança na vontade de nosso Senhor. E jamais reflita numa presunçosa imposição de nossa vontade a Ele, a Deus. Muitos líderes de igrejas têm ensinado de forma maléfica, de forma equivocada e digo mais, diabólica, que nós temos que chegar diante de Deus e determinar e declarar a Deus todas as nossas vontades como o perfeito modelo de oração de fé. É isso que muita gente tem ensinado. Declare, rejeite, eu não aceito, eu determino. Queridos,
Isso é dizer que Deus está a serviço do homem, não o homem a serviço de Deus. Orar assim contraria a forma de orar que Jesus nos ensinou e também contraria a própria oração que Jesus orou no Getsemane, que foi pauta aqui de ministrações anteriores. Esse tipo de oração afirma que o que deve prevalecer não é a vontade de Deus na terra, mas é a vontade do homem no céu. E tem que ser o contrário. Quando oramos, não é contra a vontade de Deus. Quando oramos, nós estamos submetendo e tomando posse da vontade de Deus. Precisamos temer e precisamos tremer. Temer e tremer ao orar por qualquer coisa que não esteja no centro da vontade de Deus. O que ocorre muito hoje é isso, é falta de temor a Deus. Tanto nas orações, tanto quanto nos cultos, tanto nas ministrações da palavra de Deus. É isso que ocorre. É isso que ocorre. Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3, Tiago diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago, ele nos adverte que oramos fazendo nossas petições e não recebemos porque o pedido é feito de forma errada, pedimos mal. Não sabemos como pedir, pois pedimos o que são nossas vontades, os que são nossas paixões, nossos desejos, coisas tais que estão completamente excluídas e completamente fora da vontade do Senhor. Portanto, queridos, nós devemos sim temer, devemos sim ter medo de pedirmos erradamente, pedirmos aquilo que não é a vontade, pedirmos aquilo que não é o propósito de nosso Senhor e Salvador. Agora, como é que eu posso saber se o que eu peço está conforme a vontade de Deus? Como é que eu posso? Se você sabe, muito bem, glória a Deus por isso. Mas se você não sabe, isso é uma grande tristeza. Mas há ainda solução para se saber pedir ao Senhor. E só há uma forma de conhecermos a vontade de Deus. E essa forma de conhecer a vontade de Deus é através das Escrituras Sagradas. Somente. Se existe um local, um lugar, aonde Deus revelou a sua vontade, aquilo que é a vontade dele revelasse, essa coisa é a palavra de Deus e mais nada que isso. Portanto, devemos o que então? Se eu quero aprender, eu preciso primeiro me deixar ser ensinado. Eu preciso também estudar. Você, quando quer aprender matemática, você estuda matemática. Se você quiser aprender português, você estuda português. Se você quer ser um bom mecânico, você vai estudar para ser um bom mecânico. Da mesma forma, para conhecer a vontade de Deus, é preciso estudar a palavra, é preciso conhecer a palavra de Deus, que somente assim vai conhecer o que é vontade de Deus. Como cristão, fazemos parte do exército de Cristo. E como todo exército, ele é munido de arma.
E um soldado, ele precisa conhecer sobre a arma que ele tem. Ele deve saber manejar. Uma arma na mão de quem não sabe manejar é um grande perigo. Um soldado deve ser treinado para que conheça peça por peça da sua arma. Alguém aqui já serviu o exército? Mas geralmente quando vai fazer servir o exército, antes de dar qualquer tiro numa arma, ele precisa aprender o que é a sua arma, como ela faz, qual o mecanismo dela, desmontá-la, saber o nome das peças e depois montá-la. E isso não é uma, nem duas, nem três vezes, mas várias vezes, até montá-la de olhos fechados. Porque uma arma na mão de uma pessoa que não sabe manuseá-la é um perigo. Como tem sido um perigo a palavra de Deus na mão de muitas pessoas que não a conhecem. E por não conhecer, tem feito besteiras, tem interpretado de forma equivocada, tem ensinado de forma também equivocada, e os outros passando os mesmos ensinamentos equivocados para a frente. E por tudo isso, no que é assunto desta noite, ora errado também. Queridos, o cristão é soldado do exército de Deus Todo-Poderoso. E ele tem à sua disposição uma poderosa arma. A arma da oração, a arma de uma oração que deve ser persistente e sincera. Quando se fala com Deus, deve haver sinceridade. Porque numa oração onde nós somos mentirosos, dissimulados, nós conseguimos fazer isso com nós mesmos, um com os outros. Mas com Deus, isso não cabe. E se fizer, não faça. Tenha temor e tremor. E seja verdadeiro diante dele. É preciso que o cristão entenda que não é de todo jeito que essa arma surtirá efeito. O Senhor ouve a voz dos seus filhos, dos seus salvos, entretanto, por meio da sua palavra, determina condições para isso. Vamos ver? Abra rapidamente. Tente achar rapidamente Salmo 66, Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Achou, Gabi? Pois leia em alto e bom som. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Certo. A minha versão NVI diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vamos a ele. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Achou, Mateus? Tu pode ler? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Para não se interrompam as vossas orações. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Achou, Edson? Leia aí, por favor, meu irmão, bem alto. Quando estiverem orando, perdoai se tendes algumas coisas contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
Quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mateus 5, versículo 23 e o 24. Eu vou lendo, adiantando aqui, para a gente não perder muito tempo. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-te com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Não recebe oração, não recebe oferta, ou seja, não recebe a sua oferta, seja ela qual for, seu tempo, seu louvor, sua adoração, sua disposição, seu trabalho na obra. Então, querido, quando temos um pecado inconfesso, ou seja, um pecado que nós não confessamos, nossa oração é completamente inútil diante de Deus. João capítulo 14, versículo 13 ao 15 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa foi a última ministração de terça-feira passada. O versículo 14 diz: o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Queridos, nossa oração deve ser feita em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Pedimos em nome do Filho e nos será concedido, contudo, para que o Pai seja glorificado. E olha, tais condições implicam em amar ao Senhor, e esse amor deve ser evidenciado na obediência. Se nós dissermos: Senhor, nós te amamos, que esse amor seja refletido na obediência, na nossa obediência. Porque quem ama a Deus obedece. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Portanto, queridos, quando oramos ao Senhor, oramos a um Deus onisciente. O que é um Deus onisciente? É um Deus que sabe todas as coisas, que Ele sonda nossos pensamentos. Ele sabe a total e a completa verdade do nosso interior, do que é aqui dentro. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois sem fé não há submissão. Se eu não tenho fé, eu não me submeto. Não há obediência, não há transformação. Sem fé inexiste graça, sem fé inexiste Senhor, como também não há Salvador. Portanto, é uma oração vazia, como também sua resposta é vazia. João 15, versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se permanecemos em Cristo e assim suas palavras em nós permanecerem, saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim saberemos pedir, pois pediremos não a vontade que é nossa, mas a vontade que é de Deus. E assim o que foi pedido nos será concedido, pois pedimos como quem sabe pedir. A segunda verdade diz assim, o versículo 15: se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se pedimos em oração em nome do Filho, o Senhor Jesus Cristo,
pelo poder do Espírito Santo, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, expressa em sua palavra, nós pedimos então como convém. Dessa forma temos confiança de que o Senhor, nosso Deus, ouve a nossa oração. Quando oramos a Deus conforme a sua vontade, quando a oração é feita em completa harmonia e centralidade com sua palavra, a resposta da oração não é algo incerto, não é algo esporádico, ou seja, uma vez ou outra, não é algo duvidoso, mas uma certeza convicta, vivenciada de antemão. Para orarmos dessa forma, nós não devemos pensar em orar na igreja. O que nós temos que orar é como uma verdadeira igreja. Mas como é? Como é isso? Como é orar como uma verdadeira igreja? E a igreja primitiva, ela manifesta as características de uma verdadeira igreja. Nós vamos aqui pontuar em algumas questões que nós já ouvimos em outras ministrações, e principalmente as ministrações sobre a oração. E é o texto que se encontra em Atos, por favor, abra capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, queridos, a igreja primitiva em Jerusalém, ela não separava, ela não dissociava a palavra da sua vida. Ela não separava a sua confissão de fé do seu estilo de viver. Nos dias de hoje é o que mais nós vemos. Igrejas numericamente grandes, contudo, deste tamanho, minúsculas, diminutas, no zelo pelo Evangelho. Cheias, lotadas, abarrotadas. Não tem onde caber. A conversa é só alarga a tenda, alarga a tenda. Mas são minúsculas, são grandes em número, mas minúsculas no zelo, na diligência, na responsabilidade com a proclamação do Evangelho. E quando eu falo do Evangelho, não é dos evangelhos que tem por aí, mas do verdadeiro Evangelho. Igrejas que multiplicam de forma estrondosa em muitos membros. É a igreja multiplicadora, é a igreja célula, é a igreja daquilo, é a igreja daquilo outro. A multiplicação é grandiosa. Contudo, a caminhada do discipulado, a caminhada da santidade é zero. São igrejas completamente desprovidas de características que evidenciariam que era de fato uma verdadeira igreja cristã cheia do Espírito Santo de Deus. Mas o que caracteriza, queridos, uma verdadeira igreja cristã? E olha, uma verdadeira igreja cristã, ela se caracteriza porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem responsabilidade e é fiel com o Evangelho de nosso Senhor. E essa igreja, ela sabe orar. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Vejam o que a palavra diz. Uma igreja cristã verdadeira e cheia do Espírito Santo de Deus, ela nasce e vive fundamentada no Evangelho. A igreja primitiva nasceu com a pregação do quê? Do
do Evangelho e do derramar do Espírito Santo sobre aqueles que creram e estes continuaram e perseveraram na palavra puramente cristocêntrica, onde Cristo é o centro dela. No decorrer dos tempos ocorreram muitos desvios com a verdade do Evangelho. Houve muitas heresias da Idade Média. O paganismo, a obscuridade da graça, a graça universalista, ou seja, está todo mundo salvo. O movimento liberal que ainda hoje perdura, aonde tudo é relativo e a razão está acima da revelação. E qual revelação? A da palavra. Não, mas mudou. Não é bem assim. Não, mas a palavra diz que é assim. Não, mas espera aí, é relativo, depende do ponto de vista, depende de como você olha. Movimento liberal. Liberalismo teológico, que impera também. E depois vem também o movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal que é completamente enraizado em nossos dias, onde o que vai importar são nossas experiências e não a revelação das Escrituras. Mas peraí, pastor, eu não tenho experiências com Deus? Tem, a partir da revelação. Revelação de quem? Das Escrituras. Então você não crê que alguém possa revelar alguma coisa para você? Olha, eu não duvido. Agora o que eu duvido é que a maioria dessas revelações que tem por aí, a maioria, ela não tem consonância com a palavra de Deus. Se não tem, foi revelação de todo mundo, menos de Deus. Aliás, foi revelamento e não revelação. Então é muito isso que tem que acontecer. Olha, Deus está me revelando que você vai curar e depois não cura. E aí? Isso é a maior irresponsabilidade que tem se feito por aí. Ó, Deus está me dizendo que esse ano toda a sua família vai se converter. Não é. Porque afinal de contas você creu. E se você creu, está lá em Atos. Crê e toda a sua família também será salva. E ali é um contexto totalmente diferente. Aquele contexto daquele soldado, daquele carcereiro, na conversa com Paulo, o contexto é completamente diferente. Porque quantas pessoas você já conhece, filhos de pastor, que morreram sem Cristo e não foram salvos? Quantos vocês conhecem? Mulheres, maridos de mulheres crentes. E até porque não depende da minha fé para minha filha ser salva. Depende da fé dela. Então são muitas distorções que vão levando as pessoas a um caminho equivocado. E há desfechos que depois Deus é que passa por mentiroso, quando ele não é homem e nem filho do homem para mentir e nem para prometer e não cumprir. Poxa, contudo, queridos, Deus ele tem zelo com sua palavra. E uma verdadeira igreja cristã que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não negocia o santo e verdadeiro e único Evangelho de Cristo. Por nada nesse mundo. Ela não negocia esse Evangelho em troca de uma plateia numerosa dentro de um templo. Uma igreja cristã verdadeira não. Ela não admite isso. E uma verdadeira igreja cristã por ser cheia do Espírito Santo,
e por ter fidelidade com a palavra, com as escrituras sagradas, com o evangelho, é uma igreja que ora continuamente. Veja que o versículo 42 ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela ora sem cessar. É isso que a palavra diz, está lá, 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Ela ora com fervor, ela ora. E sabe por quê? Porque aquela igreja lá era uma igreja que se colocava na total dependência de Deus. Era uma igreja que colocava-se na dispensação do Senhor. Uma verdadeira igreja cristã, ela tem apreço à oração e à palavra de Deus, as duas coisas. Semana passada eu falei sobre essa questão das duas asas. Não, porque tem que ter oração e tem que ter palavra. Eu entendo que tem que ter as duas, e tem que ter muito das duas. Mas se você não tiver a palavra, você não ora como quem deve orar. Você não vive como quem deve viver. A teologia é maravilhosa, e eu digo isso corriqueiramente. Inclusive domingo lá pregando Sumelo, falando sobre isso, sobre umas questões que eu disse lá, que não houvesse discussões sobre algumas besteiróis que tem por aí. Mas a teologia, quando eu disse isso lá, eu tive que voltar atrás um pouco e dizer: gente, vamos abrir aqui um parênteses. Eu não estou dizendo que eu sou contra a teologia. Eu sou a favor, porque se eu não fosse a favor da teologia, eu não estava em condições nesse momento de expor a palavra como aqui eu estou expondo, se eu não tivesse estudado. Agora, teologia também, sem prática, não vale nada. Não adianta eu ser cheio de conhecimento e não botar nada em prática. E às vezes eu quero botar tudo em prática, mas eu não tenho conhecimento. O que é que acontece? Ora certo, ora erro. Isso me lembra muito do meu tempo quando abriu a primeira igreja batista do Roger. Menino buchudo, 3 anos, 2 anos e meio de convertido, 3 anos. E é como eu sempre digo, eu dei no diabo, que não foi brincadeira, mas apanhei mais do que maravilha. Eu dava 1, ele dava 30. E sabe por quê? Desconhecimento. Como aí, vez ou outra, a gente está levando aí umas bufetadas. Ora, Paulo, ele chegou, levei logo 3. E para aprender, naquele momento, o que ele devia fazer? O Senhor disse: ei, amigo velho, Deus sou eu, você é só Paulo, vermezinho de Jacó. Se submeta à minha graça, que a minha graça te basta. Ou seja, se submeta a mim, se submeta à minha vontade e deixe comigo. Então uma verdadeira igreja cristã, ela tem apreço pela palavra e também, mas também pela oração. Pedro foi preso de forma injusta. Não havia nenhuma ingerência humana que se pudesse fazer a respeito, exceto o que a igreja tinha que fazer: orar pela vida dele. Orar de forma dedicada, continuamente, com muito fervor, e centrando seus pedidos na vontade do Senhor. E aí deu-se a vontade de Deus, e Pedro foi liberto de forma milagrosa, como bem sabemos. Paulo e Silas oraram na prisão, e Deus, de forma literal e estrondosamente, abre os portões do mundo da proclamação do Evangelho. Uma verdadeira igreja cristã cheia do propósito, porque é cheia do Espírito, ela ora justamente
pelo propósito que é de Deus. E o propósito de Deus deve se realizar. E nós devemos estar incutido em nossas mentes que o propósito de Deus não pode ser impedido. Eles haverão de realizar. E glorificar o nome de Deus. Pois ora segundo a vontade de Deus e não a sua. Oramos há pouco aqui, irmã Mariette orou pelos os missionários que saíram lá da Bahia para ir para Exu, no sertão pernambucano. E no meio do caminho vira e morrem 4 missionários. Então você pergunta: pastor, e aí? Será que eles oraram sem propósito? Será que eles não eram cheios do Espírito Santo? Será que eles não pediram o que era a vontade de Deus? Eu só digo uma coisa, minha irmã: nós vivemos é pela fé e não por vista. Em tudo tem um propósito de Deus. Amém. Em tudo. Eu falei de Pedro aqui que foi liberto, mas antes de Pedro, teve Tiago, que a igreja estava orando para que ele fosse liberado, para que ele continuasse a pregar a palavra de Deus como fazia. Mas naquele momento em que a igreja orou por ele, ele foi decapitado. Nós temos que colocar que Deus tem em tudo um propósito. E que há mistérios que para nós humanamente são inexplicáveis. Inexplicáveis. O Filho de Deus orou. Como homem sofria. Sentia dores, agonia grande e profunda. E ele pediu daquela humanidade, daquele sentimento humano, ele pediu: afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo instante, o Filho de Deus, ele sabia orar porque ele conhecia o Pai, ele era um com o Pai. Ninguém mais conhecia o Pai, ninguém mais conhecia Deus do que o seu próprio Filho, porque ele era um no outro. E portanto ele ora ao final e diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E qual foi a vontade que foi feita? A do Pai. Uma verdadeira igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela ora de forma contínua, ela ora com propósito de glorificar o nome de Deus, pois ora segundo a vontade de Deus e não a sua. Há coisas que são mistério de Deus. Será que nós não oramos quando viemos aqui para Beira Rio? Será que vocês acham que eu não orei? O que é que eu pedi? Eu queria fazer a obra de Deus. Alguma glória de vir? Nenhuma. Algum salário grande estava me esperando? Nenhum. Somente amor pelas almas. Mas pastor, o que se deu? Em tudo há um propósito de Deus. Domingo preguei em Sumé. Jairo indo a Jesus, pedindo para curar sua filha. E naquele momento houve uma parada no meio do caminho. Uma mulher toca Jesus e diz, e não diz nada, afinal de contas, só o toque o fez parar. Será que foi alguma surpresa para Jesus? Em tudo tem um propósito. Um dos propósitos ali, sabe qual era? Que Jesus ia agora para a casa de Jairo, não somente para curar a filha, mas agora ia para ressuscitá-la. Muitas vezes nós ficamos pensando que essas paradas pelo meio do caminho
E queremos, por conta dessa parada no meio do caminho, nós queremos sepultar as nossas vontades, os nossos desejos da obra de Deus. Meu ministério agora está sepultado, não tem mais jeito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu pensei em sepultar. Porque eu pensei. E porque tem hora que eu penso. Tem hora que eu penso que eu não sou pastor de ovelha, não. Eu sou pastor de lagartixa. Não porque as ovelhas são lagartixas, mas porque eu me considero um pastor de lagartista e não de ovelhas. E sabe por que quando acontece isso? É a vontade de sepultar. E a gente gosta de sepultar antecipadamente. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, que com o pé na sepultura, mais uma coisa ele disse: se é na vida, é para a glória de Deus. E se é na minha morte, para a glória de Deus será. Uma verdadeira igreja cristã, cheia do Espírito Santo de Deus, é unida em amor. Versículo 42, 43, 42, 44, 45 e 46. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E vendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Uma igreja cristã e verdadeira, cheia do Espírito Santo de Deus, os irmãos se amam, vivem em comunhão, buscam a unidade, não a discórdia e não a contenda. Eles praticam o amor de Deus, que os amou sem merecer. E com esse amor eles amam. Amam até o que não gostam. Amam até o que eles nem simpatizam. Porque afinal de contas, amar o nosso irmão, amar o meu filho, é fácil demais. O amor que nós temos que ter no nosso coração é um amor que transcende. É um amor que transcende todas as nossas diferenças. Eles partilhavam suas posses, suas riquezas. A igreja cristã verdadeira, cheia do Espírito Santo de Deus, amava ir à igreja. Não era peso. Reuniam-se em suas casas para partir o que? O pão, o prato, o feijão. Queridos, onde há enchimento do Espírito Santo de Deus, tem de haver amor, unidade e comunhão. E nesta igreja os cristãos eram sensíveis, eram solidários. Havia sensibilidade no ajudar. Eles viviam antenados. Eles olhavam e diziam: Edson parece que está precisando de ajuda. Ele não esperava Edson gritar ou morrer, não. Antes eles iam até lá. Antes ele pegava o celularzinho dele lá e ligava: e aí, meu irmão Edson, como é que está? Nessa igreja os cristãos eram sensíveis e não indolentes. Eram altruístas e não egoístas. Estes irmãos eram cheios do Espírito Santo de Deus e, portanto, eram convertidos da alma, do coração, da mente e inclusive do bolso. Uma verdadeira igreja cristã cheia do Espírito Santo de Deus é reverente e temente ao Senhor. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uma verdadeira igreja cheia do Espírito Santo de Deus busca uma vida
uma vida de discipulado, ou seja, uma vida de santidade, aprender de Deus, saber dele, a vontade dele, para fazer a vontade dele, para ficar mais parecido com ele, e fazer isso com seriedade, com compromisso. Não era peso. Ela sabe o quanto é santo o Deus da sua vida, portanto ela tem atenção, respeito e profunda reverência às coisas de Deus. Ela tem reverência no culto, ela tem reverência à palavra, ela tem reverência quando estão orando, todos oravam juntos. Ela tem reverência na ceia, ela tem reverência no discipulado, ela tem reverência no evangelismo. Ela crê que Deus faz milagres, ela crê que Deus cura, ela crê que Deus salva o mais degradante e pior pecador que possa existir. Ela acredita, não sepulte, porque ainda tem solução. Esta igreja crê em milagres. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela crê em milagres, ela não inventa milagres. E por fim, queridos, uma igreja verdadeira, uma igreja cristã cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que é querida, é uma igreja que é respeitada, é uma igreja que cresce, é uma igreja que ela procura edificar-se conforme o operar de Deus. O versículo 47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A verdadeira igreja cristã cheia do Espírito Santo de Deus é simpática aos olhos da sua comunidade, da sua cidade. Esta igreja segue conforme a vontade de Deus. Essa igreja, ela é sal e ela é luz do mundo. É uma igreja porta-voz de Deus, é uma igreja embaixatriz do Evangelho, é reconciliadora do pecado, do pecador com Deus. Nesta igreja se vê crescimento conforme o operar e efetuar do Senhor. Contudo, vê-se também esta igreja crescendo para o céu em pleno conhecimento do Senhor. É uma igreja comprometida com a verdade, não é uma igreja enraizada no legalismo, não é uma igreja que prega a santidade, mas é uma igreja que prega a santidade, me perdoe, e a vive. Não é uma igreja farisaica, hipócrita. E o pastor Hernandes Dias Lopes disse que nessa igreja estavam os melhores pais. Nesta igreja ali tinha os melhores pais, os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos, os melhores amigos, os melhores vizinhos, os melhores estudantes, os melhores profissionais, os melhores empresários estavam na igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Era uma igreja verdadeira, não era uma igreja falsa. E que o resultado da sua qualidade resultava na sua quantidade. Ela fazia o que Deus tinha que fazer, o que Deus mandava fazer, e Deus ia acrescentando. A igreja crescia. Agora crescia com vidas salvas. Ministério novo, por favor. A pergunta é, Patrícia Helena, você se identifica com essa igreja? A pergunta é, Neomar, você se identifica com essa igreja? Você olha para essa igreja e diz, essa igreja é minha cara. Eu sou irmã gêmea dela. Você se identifica com essa igreja antes? Você se identifica, Adson? Você se identifica, Sérgio? E você, Clotilde? E aí, Gabi? É tua cara? É
tua cara, irmã Silva. E a ela, eu confesso que eu ainda não estou muito parecido com ela. O Senhor é. Eu confesso que tem hora que eu me olho no espelho e acho uma igreja deformada. Mas eu confesso a vocês também que quando eu me olho deformado, mas eu olho para a cruz. Só para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz eu vejo que o meu Senhor e Salvador é perfeito. E eu não posso desistir. Deformou um pouquinho. Ele é fiel e justo. Ele está no céu. E Ele ouve a minha oração quando eu peço, Senhor, me endireita, me reforma e me faz parecido contigo. Custe o que custar. Porque se é para viver, eu quero viver para a tua glória. E se quando morrer, e se é para morrer, eu também quero morrer para a tua glória. Que possamos orar a Deus como igreja verdadeira. Como uma igreja que ora e que é ouvida pelo Senhor e é atendida, mas atendida somente para o louvor da sua glória. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.